Olá pessoal, eu sou o Wanderson, estou aqui para gravar essa série de tutoriais onde eu vou mostrar como construir um relógio analógico utilizando OpenGL. Esse trabalho ele faz parte de uma atividade avaliativa da disciplina de computação gráfica da faculdade onde eu faço, que no caso é o Instituto Federal do Ceará. Aqui eu vou colocar um exemplo para vocês, eu vou navegar até aqui a pasta onde eu tenho já esse projeto feito, Só para vocês, eu vou rodar aqui para vocês terem noção do que eu estou falando. Esse daqui é o relógio analógico que eu programei aqui utilizando o OpenGL, onde ele pega o horário do sistema, como vocês podem ver, e transforma naqueles relógios de ponteiros, Por exemplo, o relógio de pulso, o relógio que a gente normalmente coloca em parede, essa coisa do tipo. Enfim, esse é o relógio analógico. E nessa série de tutoriais eu vou ensinar vocês a como construir um desse daqui, tá bom? Então vamos lá. Agora vou subir aqui um diretório e vou criar um diretório aqui chamado de projeto relógio, tá bom? Vou até fazer melhor o que eu vou construir. Deixa eu remover esse projeto, que eu vou colocar no GitHub. Eu aproveito e coloco o código disponível para vocês na descrição. Então vamos lá. E lembrando que eu estou gravando e tipo, eu vou fazer aqui em tempo real, tá? Então pode ser que em algum momento dê alguns problemas, alguns erros de configuração, coisa do tipo, tá bom? Mas enfim, a gente vai fazer aqui e tomara que dê certo, Mas não, pensando bem, o que eu irei fazer, eu vou cancelar aqui, é uma coisa que eu estava pesquisando. Depois eu coloco no GitHub e acabo fazendo um upload, tá? Nesse momento vamos dar prosseguimento aqui ao nosso projeto. Então vou criar aqui projeto relógio, e vou entrar aqui dentro da pasta do projeto. Vou abrir aqui o VS Code, para a gente começar a codar, tá bom? Nessa primeira parte eu vou mostrar a vocês coisas relacionadas à configuração, tá, do sistema, a fazer uma janela, para a gente poder trabalhar, tá? Vou voltar aqui para que a gente possa ter como referência, A primeira etapa que eu vou fazer com vocês é a criação dessa janela aqui, com esse título, com esse tamanho, com esse posicionamento, tá bom? Esse tipo de coisa aqui, não necessariamente o relógio. O relógio a gente vai construindo no passado desses vídeos, tá? Então vamos lá. Aqui no projeto do meu relógio, eu vou criar um projeto principal, que é o main.c. Irei também fazer a criação de um arquivo makefile. Ele está fazendo ainda a criação aqui, porque meu PC é um pouco lento, tá? Pronto. Então aqui o que eu vou fazer é um outro arquivo, que é um makefile, funciona aqui no caso do Linux, que é onde vai facilitar para mim poder fazer as compilações e demais processos, tá? Vou abrir uma pasta aqui, ela vai ser a pasta de bibliotecas, Aqui vai ser as bibliotecas, e nessa primeira pasta, como a gente está fazendo, a gente vai fazer uma configuração, criação de janela, esse tipo de coisa. Então eu vou criar aqui dentro dois arquivos, que o primeiro vou chamar de configuração, tá? Ou então configurações, vou colocar assim, configurações, tá? .c, e também vou criar outro arquivo, configurações.h, tá? Que eu estou criando uma biblioteca aqui em linguagem C. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai aqui no main, vai preparar ele, onde a gente vai utilizar algumas bibliotecas, Vou utilizar o stdio porque eu vou utilizar o printf para utilizar o debug, esse tipo de coisa. E também agora eu vou adicionar as bibliotecas referentes ao OpenGL, tá? Onde no Linux a gente utiliza GL maiúsculo barra, e aqui a gente vai importando. Por exemplo, primeiro é o gl.h,
depois a gente vai fazer a inclusão do GLU.H, e depois a gente faz a inclusão do GLUT.H, tá? Vamos utilizar essas daqui. Provavelmente também eu vou ter que utilizar o stdlib, tá? Vou colocar ele aqui. Talvez sim, talvez não, tá? Mas a gente já coloca ele ali por garantia. stdlib.h, né? Eu tava esquecendo essa parte, certo? Agora, na nossa aplicação que nós vamos criar, agora é a nossa função main, né? O nosso programa principal. Então eu vou colocar um comentário aqui, programa principal, tá? E aqui eu vou adicionar, vou colocar um comentário informando que são as bibliotecas, tá? As bibliotecas utilizadas, e aqui um pequeno comentário referente ao OpenGL, tá? OpenGL, e aqui as minhas bibliotecas, tá? Minhas bibliotecas, onde eu vou colocar, por exemplo, aquele configurações lá, tá? Vou colocar aqui include. Como tá, a biblioteca está na mesma pasta, eu vou utilizar o nome da minha pasta, que é bibliotecas, né? Bibliotecas, e vou chamar configurações.h, tá? Para fazer a inclusão. E agora o programa principal, a gente tem a questão lá da nossa função main. Nesse caso aqui a gente vai precisar do argc e também vamos precisar do argv, né? Que são porque a GLUT ela necessita desses dois parâmetros, tá? Porque ela pega parâmetros da linha de comando, caso você deseje fazer alguma configuração. Eu particularmente nunca trabalhei, porém precisa ter essa nossa configuração aqui inicial, tá? Configura a GLUT, ou configura ou inicializa, tá? Inicializa a GLUT, tá? E aqui a gente tem um return 0, e nessa primeira inicialização aqui a gente vai colocar GLUT init, onde a gente vai passar um endereço de argc, né? Que aqui ele exige que seja passado o endereço, e o segundo parâmetro é o argv, tá? Pronto, aí nós já fizemos aqui a nossa configuração. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção também é o seguinte: nós temos aqui, vamos criar, né, as configurações, e nós precisamos aqui de uma seção onde vai ter as configurações iniciais, certo? Configurações iniciais, que são configurações referentes à janela, esse tipo de coisa da nossa aplicação. Então a gente vem aqui para configurações.h e a gente vai definir aqui, quem já trabalhou com bibliotecas em C vai estar familiarizado aqui. Configurações. O que eu estou fazendo aqui, dividindo em bibliotecas, é para que não fique o código muito grande no main.c, tá? Eu estou dividindo o código para que a gente não tenha muito código dentro do .c e acabe nos atrapalhando lá na frente, tá? Um código organizado, ele facilita muito a nossa vida, tá? Como programadores. Então end if aqui, então pronto, aí esse daqui é padrão, tá? Todo .h a gente tem isso. Agora vem as funções que a gente deseja que tem nessas configurações. A primeira função que eu desejo é configurar ambiente, tá? Configurar nosso ambiente de trabalho, né? Qual a cor de fundo da nossa janela que a gente deseja, quais coisas a gente quer habilitar, que coisas a gente não quer habilitar, tá bom? As configurações iniciais do ambiente, né? Aqui eu posso colocar configurações, configurar, ou então inicializar ambiente, né? Por exemplo, inicializar ambiente, tá? E agora a gente tem a outra, que é configurar uma janela, tá? Configurar ou criar janela. Criar janela, tá? Aí nós temos aqui as funções de criar janela ou não. E aqui, essas daqui são as funções que eu vou precisar, e aqui a gente pode colocar, por exemplo, as definições, né? Definições ou novos tipos, tá bom?
Aí criar a janela. Criar a janela tem aqui, tá excelente. Nesse caso. Criar a janela eu posso, por exemplo, configurar para a gente receber uma largura e receber uma altura, tá? Largura e altura a gente pode receber para que a gente possa criar a nossa janela do tamanho que a gente desejar. Outros parâmetros que eu posso adicionar são parâmetros como, por exemplo, o título, né? Você pode colocar aqui o título, você pode utilizar um const char asterisco título da janela. E outra coisa, a gente pode configurar a posição, né? A posição que ela aparece no visor, um int x e um int y, tá? A gente pode fazer essas configurações. Então eu vou ter a largura, altura, título da página e a posição que eu desejo que ela seja colocada ali. Tá? Ao inicializar o ambiente a gente não vai precisar. Definições ou novos tipos, eu estou verificando aqui se a gente vai necessitar deles, né? Provavelmente não, tá? Então eu vou fazer a retirada aqui, caso a gente necessite, eu volto para esse ponto. E agora em configurações.c a gente vai justamente utilizar, fazer a implementação mesmo dessas funções que a gente definiu no ponto H. A primeira coisa que você faz, nesse caso aqui, é incluir justamente o configurações.h, tá? Ele não tem o bibliotecas porque o configurações.c está na mesma pasta, no mesmo diretório de configurações.h. Outra coisa que eu vou ter que incluir aqui, por exemplo, eu vou ter que incluir o stdio.h e vou ter que incluir também aquelas bibliotecas da nossa OpenGL, tá? Eu vou utilizar elas aqui, então eu vou copiar elas para cá, para configurações.c. Pronto, aqui tem, aí inicializa as configurações iniciais do ambiente. Aqui nesse caso aqui, a configuração inicial que eu vou desejar que seja feita é a configuração de cor de fundo da nossa janela, tá? Tipo, como vocês podem ver aqui nesse caso, eu vou rodar aqui novamente para vocês verem, essa corzinha cinza aqui, tá? Você pode colocar um preto, um branco, qualquer cor que você desejar. Aí nesse caso é a nossa cor de fundo, tá? Então eu vou colocar aqui cor de fundo padrão da janela. Né? Cor de fundo é o background, né, da janela, que é o GL Clear Color. Aqui eu vou colocar essa cor ali, essa cor que eu tenho ali é 0.5, 0.5 e 0.5, tá bom? Que eu tenho aqui o RGBA, tá bom? Ela trabalha com RGBA. Então aqui eu tenho 100% de opacidade, tá? Aqui lembrando, ó, é o RGBA, tá? A gente configura dessa forma aqui. Se você tiver interesse em outras cores, você pode pesquisar aqui cores em 1.0, tá? Cores em 1.0 mais ou menos. Deixa eu ver, eu tinha uma aqui, cores para OpenGL. Vamos pesquisar. Eu tinha um link aqui, é porque eu não me lembro agora exatamente qual era, mas tem um site onde você coloca as cores, né, do RGB e você consegue determinar. Deixa eu verificar se ele está em algum desses meus books aqui. Notas. Aqui, pronto, tá aqui, ó, os favoritos aqui no Vivaldi, ele se chama Book Max, né? Grande, aqui tem cores para OpenGL, deixa eu verificar. Eu acho que é porque eu adicionei aqui sem querer, tá? C font. Deixa eu verificar. Stancast, deixa eu ver. Não sei se é esse o site. Mas enfim, né? Aí você coloca aqui no Google. Deixa eu ver aqui.
cores OpenGL RGBA, tá? Se a gente colocar aqui, eu tenho um site que faz justamente esse trabalho. GL, não. Vamos aqui identificar, porque eu quero mostrar isso, porque é importante para caso você deseje personalizar, tá? Você personalizando, você faz umas coisas mais legais. É porque eu esqueci agora qual é o sistema que o OpenGL utiliza, né? Colors RGBA OpenGL. Quem me indicou isso foi um colega de turma, o Daniel. Aí tem umas cores bem legais. Agora em mais formato RGB Arrays, não. Com programas, deixa eu verificar se aqui vamos ter informações, né? Não. Então, enfim, depois eu coloco na descrição se eu encontrar, tá? Pra gente não perder tanto tempo. Desculpa aí por fazer vocês perderem esse tempo. Mas enfim, ali a gente muda o R, o G e o B, né? Que são Red, Green, Blue, né? Você faz as alterações aqui, que eles vão de 0 até 1, tá? Aí você vai fazendo a manipulação, aí você vai obtendo novas cores de fundo, tá bom? Então a única configuração que eu vou fazer neste momento é aquela dali, tá? Outra configuração que eu vou fazer, a configuração não, que é uma função, que é criar janela, são o que a gente vai fazer aqui na janela, que eu vou pegar aqui uma certa pesca aqui, tá? Eu vou utilizar esse conteúdo aqui, por causa que é muita coisa para lembrar, tá? Aí acaba me atrapalhando. Mas enfim, temos aqui configurar o ambiente, configurar a janela, né? É o modo de visualização aqui. Eita que, calma, bugou aqui o sistema. Pronto. Colocar para cá e colocar desse lado aqui, tá? Para que a gente possa ter uma visão. Primeira coisa que eu vou fazer é como é que é o modo de visualização e de cores que eu vou utilizar nessa janela, né? Modo de visualização e cores. Para isso eu vou utilizar o GLUT Init Display Mode, né? Que é o modo de visualização que eu desejo. Eu vou utilizar o GLUT Depth, porque eu quero profundidade, e também vou utilizar o GLUT RGB, que eu vou só trabalhar com cores sólidas, tá? Só com Red, Green, Blue, não vou trabalhar com transparência. Aqui está RGB, tá? Esse def, se eu não me engano, eu nem necessito dele também não. Só vou colocar aqui só o sistema de cores aqui. Não, vou até colocar aqui o def, né? Def, se eu não me engano, é para profundidade, se eu não me engano, é para utilizar o ZBuff. Deixa eu verificar aqui, por causa que GL def, né? Para que serve isso daqui? Vamos ver uma descrição aqui. Não, não é isso daqui não. GLDF teste, GLDF gráficos, GPU, programa, estado, GLUT def. Pronto, é porque eu tinha colocado errado, tá? Explicação, né? Aqui não está aqui o Overflow, ele dá uma explicação aqui de porquê disso daí. Vamos lá. Combinando os constantes, vídeo criar um nova, zero, incluindo, criei um novo valor. É como se fosse um buff de profundidade, tá? É exatamente como se a gente aprendeu lá em
que é referente a ZBuff, onde a gente vai colocando uma coisa em cima da outra e a gente coloca que a nossa janela deve ser configurada para isso. Aqui vamos utilizar, pronto, temos a questão de modo de visualização e de cores também. Outra coisa que a gente tem aqui é o tamanho da tamanho da janela, tá? Tamanho da janela, ou então o tamanho inicial, né? Inicial da tela. Então o tamanho inicial da tela, a gente utiliza o GL1 Init Window Size, tá? Que é o tamanho, onde a gente vai passar a largura e vai passar a altura, tá? Que a gente vai receber lá de quem está solicitando a criação dessa janela. Outra questão também, esse GLUT, deixa eu verificar se realmente é o ZBuff ou coisa. O buff de profundidade é importante para gráficos em 3D, mas eu não vou utilizar ele de 3D. Então nesse caso, eu posso até fazer a retirada desse daqui, porque eu vou trabalhar num 2D, né? Então o modo de visualização de cores aqui. Então aqui no caso é só o modo de cores, tá? Eu vou utilizar aqui, eu não vou utilizar transparência, então eu vou utilizar o RGB aqui. Beleza, temos aqui o tamanho da nossa janela, né? E vamos aqui dar uma outra olhada no tamanho da janela e agora a posição inicial da tela, tá? A posição inicial da tela é onde é que ela vai aparecer aqui no nosso desktop, né? Se ela vai aparecer aqui no cantinho, se ela vai aparecer aqui no meio ou nesse outro canto, tá? E para isso a gente coloca aqui a posição, ela é até calculada assim, ó. Aí uma coisa que eu vou explicar aqui a vocês. Por exemplo, aqui nós temos a nossa janelinha lá, né? Tem nosso título e tal, tem aqui fechar, né? Aí nós vamos ter a posição para baixo é o Y positivo, tá? E a posição para cá é o X positivo. Então esses valores aqui são positivos e são inteiros, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a minha tela, ó, no meu computador aqui, essa é a minha tela, né? Digamos que tem a barra aqui de tarefas e tal, tem um menu aqui, tá? Aí, aonde é que eu quero que ela apareça assim que ela é gerada, tá? Se ela aparece aqui no cantinho ou não, aí eu vou determinar por esses dois valores aqui, pelo X e pelo Y. Aí, então vamos lá. Então, reduzir aqui a posição. Aí, GLUT init Windows Position, né? Position, aí onde eu vou colocar o X e vou colocar aqui o valor do Y, onde é que eu quero que ela seja colocada. E agora a gente cria a janela e seta o título, né? Setar é definir, tá? Seta o título. Aí para isso a gente vai colocar GLUT create window, né? E vai colocar aqui o título, tá? Você só coloca aqui o título da sua janela. O clear color a gente definiu que ele vai ser aqui na configuração do ambiente. Está bem? Pronto. Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, criar a janela, fazer todo essa parte aqui. Aí o que eu gostaria de falar, vocês podem estar aí nas configurações iniciais, eu vou chamar essas duas funções. Primeiro, inicializar ambiente, e a outra eu vou criar janela, né? Onde na criada janela eu quero uma 500 por 500, quero um título que seja relógio analógico e quero a posição que ele vá mais ou menos aqui, deixa eu ver, uns 300 por 200, né? 300 no X e 200 aqui no Y, né? Ele vai ficar aqui 300 para cá e 200 para cá. Ela vai aparecer mais ou menos por essa região aqui que eu estou passando o mouse, tá? Aí fizemos essa configuração, vamos fazer agora um makefile que é para poder compilar isso tudo, né? Que é o terror aqui que a gente tem, o GCC -C. A gente vai colocar aqui o diretório, né? Que é o diretório que o está, biblioteca e configurações.c aqui, tá? Outra coisa que eu vou compilar vou compilar aqui
o main, né? Vou compilar aqui o main, vou ter como saída o chamado de programa, o relógio, né? No caso aqui relógio, e colocar aqui, por exemplo, a configurações, que esse compilação aqui vai me gerar um .o, tá? Que é um arquivo objeto. E aqui eu vou passar o LGL, o LGLU e o LGLUT. E também vou passar aqui o LM, porque mais à frente a gente precisar das funções matemáticas, tá? Fazendo isso, depois eu vou remover o .object e logo depois eu vou colocar para rodar o meu relógio aqui para rodar, tá? Esse daqui ele vai fazer a execução para rodar o relógio. Então aqui pronto, tá feito o main. E uma coisa que vocês vão perceber é o seguinte, ó, eu vou abrir aqui um terminal e vou dar o comando de make, tá? Vou fazer aqui um make. Ele deu um erro aqui porque ele não achou o arquivo ou o diretório, né? Biblioteca, eu acho que eu coloquei bibliotecas, né? Bibliotecas. Esse foi o erro aqui no Makefile, que eu coloquei num singular. Bibliotecas. Então, vou fazer aqui um make. Tá, compilou legal, rodou. Perceba que na hora que eu coloco ele para rodar, o que acontece, ó? A janela vem, aparece e some, né? Para que a janela permaneça ali, a gente precisa chamar uma outra função, que é uma função que vai ficar monitorar eventos, tá? Que basicamente uma janela, quando ela está aberta no seu PC, o que ela está sendo feita? Ela está sendo executada constantemente, é como se fosse um loop infinito, tá? E para a gente pegar esse loop infinito, né, que são essas da questão de aplicações gráficas, a gente precisa chamar, no caso do OpenGL, do GLUT, a gente precisa do GLUT main loop, tá? Que aí ele vai ficar fazendo um loop infinito e verificando os eventos que estão acontecendo com aquela janela. Colocando isso daqui, a gente colocar aqui para rodar novamente, vocês vão perceber que a nossa janelinha ela fica aqui, ó. Percebe que ela foi posicionada, ó, a distância, o tamanho dela também já foi. Você pode posicionar, redimensionar, tá? Não fica legal o redimensionamento, você pode fechar, minimizar, tá? Esses eventos quem escuta é o GLU main loop ali, tá? GLUT main loop. Mas perceba que a cor aqui não tá aquela corzinha bacana que foi apresentado, né, para vocês. Isto acontece porque a gente não chamou ainda uma função que faz a renderização. Isto é, ela vai desenhar aqui na nossa tela, né? A nossa tela, nós temos uma tela preta porque o computador entende, não vou desenhar nada, para que eu vou colocar a cor, né? Aí isso a gente vai aprender no vídeo 2, tá? Então essa é a configuração inicial, tá? Que vocês precisam saber. E no próximo vídeo a gente vai começar a criar toda aquela parte que a gente tem lá sobre a janela, ficar daquela cozinha bacana, tá bom? Eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Até mais.